Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do programa Mais Cidadão. Como é que vocês passaram a semana? Espero que muito bem. E que grande satisfação é estar novamente junto com vocês, trazendo sempre informações importantes para o seu dia a dia. E muito obrigado pela sua participação. Nossa audiência, cada vez crescendo mais. Obrigado. E vamos ao nosso programa de hoje, que traz um assunto, muito interessante. Você já parou para pensar que todos os nossos gestos têm um significado? Que o nosso corpo fala por meio desses sinais? Essa é a nossa linguagem corporal, também conhecida como a linguagem não verbal. Ela tem uma grande importância, seja no ambiente de trabalho, seja nas nossas relações interpessoais. No programa de hoje, você vai assistir à entrevista com o especialista em linguagem corporal, Ronaldo Antônio Cavalli. Ele fala do significado de alguns gestos e também dá dicas de como devemos nos portar, por exemplo, em uma entrevista de emprego. E mais, no nosso bloco Sabor Cidadão, a nossa chefe Silvia Coelho preparou uma receita de dar água na boca. Um maravilhoso risoto de pera, acompanhado de um suculento escalope de mignon em redução de balsâmico. Uma ótima pedida para o seu almoço de domingo. Ficou com vontade? Então não deixe de conferir, porque é no próximo bloco. Agora, assista a minha entrevista com o especialista Ronaldo Antônio Cavalli sobre as expressões do corpo. Veja que assunto interessante. A linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal. Cerca de 65% da nossa comunicação é feita sem palavras, ou seja, por meio dos gestos, postura, expressões faciais, movimento dos olhos e proximidade entre locutor e interlocutor. Os primeiros estudos científicos sobre a linguagem corporal foram feitos por Charles Darwin e publicados no livro A Expressão das Emoções em Homens e Animais. Darwin defendia que os mamíferos já nasciam sabendo interpretar e demonstrar um grupo de expressões faciais. Na década de 50, o psicólogo Paul Ekman, após 50 anos de estudos, comprovou o pressuposto de Darwin e identificou 7 expressões inatas: raiva, alegria, tristeza, surpresa, medo, aversão e desprezo. Na atualidade, os estudos sobre a comunicação corporal tomam força e estão cada vez mais presentes na rotina de profissionais de recursos humanos e selecionadores de pessoas para o mercado de trabalho. Linguagem corporal é a forma como o seu corpo fala. Você faz gestos, mexe com as mãos, se posiciona frente a outras pessoas, se comunica com o seu corpo inteiro, não apenas com a sua voz. Você sabia disso? Você sabia que isso hoje é empregado nas empresas para selecionar pessoas na hora de contratação? Para falar sobre isso e falar sobre muito mais que a gente não sabia, nós recebemos aqui no programa Mais Cidadão o filósofo Ronaldo Cavalli. Ele vai nos falar muita coisa interessante sobre essa questão da linguagem corporal. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Você que é um especialista nessa área, indique para nós quais são os campos onde a linguagem corporal pode ser utilizada. Olha, a linguagem corporal ela está presente em toda a nossa vida, principalmente no meio corporativo, no meio social. E você tem todas essas informações e toda a sua postura. E tem um fato muito interessante que eu acho na linguagem. Todo mundo quer aprender, vem para os meus cursos, tudo, querendo aprender o que quer dizer os gestos dos outros. Mas o que mais a gente aprende realmente na linguagem corporal é o que fazer com os gestos da gente. Da gente mesmo, né? Eu acho que isso você tem uma outra postura
a partir do momento em que você percebe o valor disso. Quer dizer, 58%, 60% de nossa comunicação está na linguagem. Então, se você consegue modificar alguma coisa, Certo. é claro que você tem uma outra comunicação. As pessoas te olham de outro jeito. Tá certo. Um simples alternar da cabeça. Olha que interessante. Se eu fizer isso, olha, eu já começo a ser arrogante. Sei, sei. É interessante isso. Se você sorrir um pouco... Sorrir, se você tem uma postura um pouco mais, sabe, submissa, você agrada muito mais. Quer dizer, você tem uma comunicação de alguém não tão agressivo, não tão... A não ser que você queira realmente passar essa postura. Um fator interessante na linguagem corporal. Você tem os gestos e você tem os microgestos, as microexpressões faciais. Então vamos explorar isso melhor. Então, um gesto pode ser a posição de uma mão e outro gesto pode ser a própria mão, indicando uma outra coisa um pouco mais profunda. Como é que é isso? Sem dúvida. Nós temos os gestos que a gente faz e não sabe nem por que faz. Se você der a mão para uma criança para atravessar a rua, você nunca dará desse jeito. Você sempre dará assim, com a palma da mão para trás. Por quê? Porque é uma postura de eu comando. Eu te seguro, eu te levo. Então, se você tem um casal, se você olhar do jeito que ele pega na mão, você já sabe qual dos dois comanda a relação. Ah, entendi. Olha que interessante, é uma informação simples, não é 100%, nada em linguagem corporal é 100%, é exato, tá? Não é uma ciência exata, mas você tem uma informação em 99% dos casos em que isso ocorre. Então, isso é muito interessante. Agora, as microexpressões já não, aí já são coisas inconscientes. Por exemplo, O que é um microgesto, por exemplo? Microgesto é, por exemplo, você teve uma surpresa, você vai alterar alguma coisa. Talvez a gente não consiga perceber a olho nu, você tem que gravar, observar várias vezes, mas você vai ter alguns músculos que vão, sabe, fazer um microgesto que, se você está atento, é como um jogador de pôquer. Em meus cursos tem bastante jogador de pôquer. Por quê? Porque eles ficam super atentos para ver se o outro tem uma carta boa. E quando a pessoa pega uma carta boa, pode ver que eles usam óculos, a pupila dilata. É como você gostar de alguém, você sentir um prazer por alguém, você dilata a pupila. Os antigos... Vai chegar uma hora que não dá mais para jogar pôquer, porque todo mundo vai saber o que acontece com o outro. Mas é que eles usam óculos, eles usam uma série de coisas para tentar evitar essa identificação. Mas você tem. Então, esses microgestos é muito difícil de a gente conseguir esconder. A gente consegue esconder os gestos, a gente consegue moldar os gestos. Os microgestos, todos nós... São reveladores. Reveladores. Por exemplo, se a gente vai pedir um emprego, eu estou lá, ponho uma roupa, ou posso pôr outro tipo de roupa, posso me colocar de uma forma assim bem proativa, ou posso ficar um pouco mais frouxo assim e tal. Qual é a postura, quais são as palavras, quais são os gestos que eu devo ou fazer ou evitar para ser bem aceito, por exemplo, numa seleção de emprego? Eu acredito que nada que seja artificial é bom, porque você pode criar um emblema para você que você é a pessoa que eles estão procurando para o emprego, mas provavelmente você não vai ficar no emprego. Então, tudo aquilo que a gente quer realmente que aconteça para a vida da gente tem que ser algo natural. Você tem uma dificuldade muito grande, eu dou muitos cursos para RH, você tem uma dificuldade muito grande porque é difícil muitas vezes você identificar o que é mentira e o que é aquela ansiedade para conseguir o emprego. Tá certo. Então você tem esse fator que eles pesam muito nessa análise de quem vai fazer a entrevista. E hoje as empresas estão preparadas para utilizar a linguagem corporal como parte do relacionamento ou da captação da comunicação com os selecionados? Eu acredito que sim, porque quanto mais a gente está evoluindo, mais a gente está observando o quanto é importante isso para a nossa comunicação. Certo. E o quanto isso faz a diferença. Se você analisar, às vezes é muito mais interessante uma pessoa com uma boa comunicação do que até com um grande conteúdo. Ela acaba passando por cima de pessoas que têm muito mais conteúdo
mas que não tem uma boa comunicação. E como é que a pessoa que não tem a orientação adequada acaba agindo? Ele age como se ele fosse autodidata, uma pessoa que dentro de si já sabe o que fazer, ou todo mundo precisa de orientação para o meio de comunicação? Eu diria que no mundo atual, para tudo a gente tem que ter orientação. Porque Certo. a coisa evolui de um modo tão rápido que a gente aprende, mas a gente demora muito tempo, a gente demora um trabalho de observação, um trabalho de pesquisa. E quando você vai para um curso, tudo isso é mostrado assim para você em pouco tempo. Então você Certo. ganha tempo se você procurar essa informação. Mas todos nós somos capazes e todos nós conhecemos profundamente a linguagem corporal antes de começarmos a falar. Com relação à parte científica, existe o Armindo Freitas Magalhães, é um português, ele estudou muito com Paul Ekman, que é um dos últimos mais famosos autores da microexpressão facial, e esse Armindo está tentando desenvolver, ou já desenvolveu alguma coisa por aí, é fazer um software para você filmar uma pessoa, jogar nesse software Sim. e ver o que acontece. Aí você vai ter uma comprovação um pouco mais segura sobre se essa pessoa está mentindo, se ela está surpresa, se ela está com medo, o que possa estar acontecendo. Bom, eu brincava com você que o seu sobrenome Cavalli vem da Itália e tudo mais, e portanto você está acostumado que mexer com as mãos faz parte da forma de comunicação dos italianos, por exemplo. Os ingleses são um pouco mais firmes, né, mais contidos nos gestos e tal. Nós, brasileiros, aprendemos com os italianos, por causa da nossa descendência, a falar muito com as mãos, etc. Você não pode confundir, muitas vezes, a linguagem corporal e passar por cima da cultura dos povos. Por exemplo, se você vai entrevistar um russo, ou um polonês, ou um americano, um brasileiro, um italiano, os gestos são diferentes porque são provenientes daquela cultura. Ao analisar isso com uma única técnica, você não está confundindo as coisas e esquecendo esse lado cultural que é presente na vida de cada um? Claro, nós não podemos descartar isso. Por exemplo, olhar no olho, para nós é uma coisa interessantíssima, é um sinal de que eu sou confiável, mas para outras culturas, não. Quer dizer, Sim. então temos que levar sempre em consideração a cultura, de onde essa pessoa veio. Certo. Você só não tem que levar em consideração com os microgestos e com os gestos universais. Ah, sim. Então você tem 7 gestos que são universais. Daria para você falar para nós quais são esses gestos e as emoções que estão por trás deles? Os gestos, os 7 gestos universais, Paul Ekman foi estudar com os índios na Nova Guiné, que eram tribos que estavam totalmente isoladas da civilização. E ele percebeu que esses sete gestos universais eram comuns a todas as culturas. Independentemente da origem, Da se a pessoa cultura. tinha contato com outras culturas ou não. Por isso que ele foi pegar numa área, vamos dizer, indígena. Perfeitamente. Tá. Então, E quais são esses 7? alegria, tristeza, medo, nojo, desprezo, raiva e surpresa. Isso tudo, vamos dizer, de alguma forma, encerra o conjunto das emoções que a gente tem e passa para as pessoas ou recebe delas os sinais, é isso? Isso. Esse conjunto, essas 7 emoções principais, geram as vertentes, que são uma conciliada com as outras, Certo. que na nossa musculatura, mais de 40 músculos, né, que nós temos na face, que geram mais de 10 mil expressões, Diferentes. microexpressões, que é o que Paul Ekman estuda há 30 anos ou mais que isso. Tá certo. Mas a gente procura ficar mais dentro de um contexto mais básico. O interessante é você ter uma base desses microgestos, ter uma base dos gestos, para que você consiga observar isso a olho nu, que eu acho que é o que mais nos interessa para uma empresa, para quem está numa comunicação diária. Bom, Ronaldo, eu queria lhe agradecer pela participação. Acho que foram assim, temas muito interessantes que foram colocados. Eu espero que todo mundo tenha apreciado como eu e espero que esses ensinamentos que você passou para nós sejam utilizados para quem entrevista, para quem é entrevistado,
para quem se comunica, para quem recebe comunicação. Muito obrigado e boa sorte para você. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a vocês também.